A paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos na casa do Senhor mais uma vez. E eu te convido a continuar adorando ao Senhor. Estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Não permitir que nada nos distraia daqui por diante. Eu quero ler um texto com você da Palavra de Deus. E que por coincidência foi o último texto que eu li terminando uma mensagem recente que preguei aqui na igreja. E eu não vou ler todo o capítulo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, parte A. Apocalipse 21, versículo 1, parte A. Assim diz o texto: Então vi um novo céu e uma nova terra. E se você continuar lendo, chegando no versículo 4, ele diz: E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Talvez a versão que você está lendo agora na tela esteja diferente, mas a mensagem é essa: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse é aquele momento que você tem que estar falando aleluia, glória a Deus agora, porque esta é a esperança da igreja, um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse, escrito por João, ele se assemelha a uma cena que eu vou contar aqui, que talvez você já tenha vivido. Você já foi ao cinema? Já entrou na sala de cinema? Há muitas pessoas que nem vão no cinema porque suas casas já têm televisões que parecem até o telão de uma sala de cinema. Mas no meu caso, e na grande maioria dos brasileiros, ainda frequentamos o cinema. E existe no cinema toda uma estrutura para te prender a atenção em relação a um filme que está passando. E você já viu algum filme que você estava tão desejoso em ver aquele filme, e se surpreendeu com aquilo que estava passando no filme, e ao final do filme você está feliz, porque você, além de ter gostado do filme, você foi surpreendido, mas de repente, quando as luzes começam a acender da sala, as letrinhas começam a subir no telão, as letrinhas do crédito de quem participou do filme, e algumas pessoas começam a levantar para ir embora. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou talvez você seja uma dessas pessoas que permanece na sala, esperando que algo vai acontecer após as letrinhas terminarem de subir. E algumas vezes as letrinhas demoram um bom tempo para desaparecer da tela. Mas aí você que esperou lá no cinema quietinho, ao final se surpreende e de repente, aparece lá uma tela, uma cena, e você diz: valeu a pena, porque agora eu estou entendendo que há coisa boa na próxima sequência. Mas talvez você também já tenha vivido uma outra situação, porque essa situação que eu acabei de contar é mais ou menos o que o apóstolo João fez. Ele mostrou no telão de Apocalipse que existe cenas pós-crédito. A história não termina naquele ponto, existe algo depois. Mas também é uma outra situação muito interessante, que muitas das vezes você quer ver um filme, está desejoso em assistir algo, ou ler um livro, e não teve oportunidade ainda, e de repente alguém que viu o filme, alguém que já leu o livro, te procura desesperadamente para te contar. Isso se chama spoiler. Se eu não pronunciei errado a palavra, é estragar a surpresa de alguém. E a pessoa, com requintes de crueldade, ainda conta detalhes do fim do filme ou daquele livro que você queria ler. Talvez você não seja assim, mas talvez você conheça alguém que faz isso. E é bom que, se você é assim, ou se você conhece alguém que faz isso,
diga para que essa pessoa pare, ou você pare de fazer isso, porque isso é muito chato. O spoiler, que significa em inglês estragar. E aí talvez quando lemos Apocalipse, para algumas pessoas, e talvez por isso muita rejeição de algumas pessoas em ler o livro de Apocalipse, entendem que João estava fazendo um spoiler. Além de dizer que havia cenas pós-crédito, estava dizendo também algo que você não queria que ele contasse, mas na verdade João não estava fazendo um spoiler, porque ele não estava estragando nada, ele estava cumprindo aquilo que Deus mandou ele registrar, que ao contrário de estragar, está dando esperança. João estava contando, e está contando no livro de Apocalipse, que no final da história, Jesus vence. João estava registrando a revelação de Deus para mim e para você, a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde nunca mais haverá choro, dor ou tristeza. É isso que está no capítulo 21, onde ele narra o que ele chamou de novo céu e nova terra, o paraíso, a mansão celestial, os céus. E ele tentando descrever aquilo que ele estava vendo, ele então chama de novo céu e nova terra. Mas essa tentativa de descrever os céus não é apenas de João. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, ele vai dizer algo como que o leão convive com a ovelha. E não necessariamente que o leão estará lá com a ovelha, mas querendo te dizer que a harmonia perfeita daquele lugar que João chama de novo céu e nova terra. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 12, o que ele chamou de céu, ele chama de terceiro céu, onde ele diz que ali ouviu palavras inefáveis, a expressão em algumas versões, indizíveis, não é possível dizer aquilo que ele viu, o novo céu e a nova terra, que João descreve em Apocalipse. Você já parou para pensar neste céu? Como que você imagina o céu? Faça esse exercício agora. Feche seus olhos e imagine o que é o céu para você. João descreve, Paulo descreve, Isaías descreve, cada um tenta descrever de uma maneira o que é este paraíso, o novo céu e a nova terra. Em teologia, quando a gente quer falar de coisas futuras, daquilo que ainda não aconteceu e que vai acontecer, a gente estuda escatologia. E em escatologia a gente escuta falar e estuda sobre juízo final, arrebatamento, se subiremos numa primeira vez, será segunda vez, como será o julgamento, haverá tribulação. Estamos vivendo a tribulação, viveremos, seremos poupados. São questões da escatologia, e na escatologia também está como será esse lugar que estaremos vivendo após a morte. Jesus descreve o lugar daqueles que não estarão com ele, que se chama inferno, lugar de ranger, dor, sofrimento, como ninguém nunca viveu nessa terra. Mas a Bíblia também escreve que você não precisa ir para o inferno, que você pode morar nesse lugar, que João chamou de novo céu e nova terra. E não à toa, esse desejo da eternidade que está em nós, que Deus colocou, faz com que a humanidade, sendo cristãos ou não, busquem falar do céu. Quantas canções falam do céu, da maneira que se imagina ser esse lugar. Há muitas canções sobre esse lugar, que João chama de novo céu e nova terra. Essa percepção de novo céu e nova terra, como eu disse e repito, é porque Deus colocou em nós o desejo da eternidade, que contrasta com a realidade de morte que vivemos hoje. Um mundo de tanta tristeza, de choro, de dor, de lágrimas, como diz o cantor João Alexandre, governado por homens com tanto poder e nenhum coração,
um mundo que só oferece tristeza, angústia, sofrimento, um mundo que se despreza a vida, um mundo que o que eu quero vale mais do que eu preciso fazer para o meu próximo, onde o cada um por si impera, um mundo perverso, decorrente da queda do homem no Éden. O que o mundo tem para oferecer para mim e para você é desgraça, tristeza, angústia, totalmente o contraste do novo céu e da nova terra. Apocalipse, nos capítulos que antecedem ao 21, se você ler o livro de Apocalipse antes desse versículo que eu li, versículo 1 do capítulo 21, você vai perceber uma grande luta da humanidade, das forças espirituais, numa batalha em que o Apocalipse revela todo tipo de sangue e morte. Mas no final do Apocalipse, ele encontra a conexão com Gênesis, no capítulo 1 e 2, onde tudo era perfeito, aonde Deus Todo-Poderoso descia na viração do dia para conversar com a humanidade. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, quando ele fala, e viu um novo céu e uma nova terra, ele está dizendo que está vendo aquele estado inicial lá de Gênesis, em que Deus preparou para o homem e para a mulher viverem na presença dele, conversando com ele. Você já imaginou o que é isso? Você sente a presença de Deus quando você ora, quando você adora? Você está sentindo a presença de Deus nesse momento? Então imagine isso, ao vivo, olhando, tocando, ouvindo o Mestre falar com você face a face. E esse estado, esta realidade descrita em Gênesis capítulo 2, em que Deus criou tudo perfeito, João e Apocalipse está dizendo que Deus vai restaurar esse estado inicial, em um lugar que novamente haverá uma árvore, lá no meio, mas onde Deus agora estará para sempre passeando no meio do seu povo, sem possibilidade alguma do pecado voltar a entrar. E é por isso que a Bíblia diz, que naquele dia, quando chegar aquele momento, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque naquele lugar não há tristeza, nem dor, nem sofrimento. Deus, por amar tanta humanidade, quando Adão e Eva pecam, esse Deus que é justo, santo e amor, Ele não poderia ficar com o homem, com a mulher na sua presença, porque a sua santidade não coabita com o pecado. Então, por amor, Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, mas não os desampara. Ele tem um plano, o plano perfeito. E desde aquele momento da expulsão do jardim, porque Deus não coabita com o pecado, mas Deus amava o homem e a mulher, Deus diz que do ventre, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Isso se revela em Jesus, quando Ele vem, e assim como Paulo diz em Filipenses, se esvaziou, na cruz morreu, ressuscitou, pagou o preço, para trazer a humanidade de volta a oportunidade de viver aquele estado inicial lá do jardim, onde Deus conversava na viração do dia. Jesus veio resgatar a humanidade para voltar novamente a ter um relacionamento de santidade com Ele. E naquele lugar entrará todos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Eu vou entrar lá, você vai entrar lá, eu estarei lá, e eu espero que você esteja lá também, nesse lugar que João chamou de novo céu e nova terra. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, mostra totalmente a conexão com capítulo 1 e 2 de Gênesis,
A história de amor que começa em Gênesis capítulo 1, vai terminar em Apocalipse, fazendo a conexão e mostrando o plano de Deus, sempre foi te amar. Nesse novo céu e nova terra, você terá uma vida plena. E a Bíblia não está preocupada em você tentar localizar geograficamente, dimensionalmente, gravitacionalmente, aonde é esse lugar. Se ele é fora desse planeta, se Deus restaurará todo esse planeta, se em outra dimensão, não é isso que a Bíblia está te chamando a atenção. Ela está te chamando a atenção que naquele lugar a presença de Deus é permanente. Onde Ele vai ser o centro, de onde vai jorrar um rio de água viva. Mas a Bíblia te chama a atenção que algumas características desse lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. Preste atenção. Naquele lugar que João chamou de Novo Céu e Nova Terra, só entrará lavados, selados pelo sangue de Jesus. Não entra qualquer um lá. Só entrará aqueles que foram resgatados pelo Cordeiro, aqueles que se renderam aos seus pés, receberam a graça, o favor imerecido, foram lavados pelo sangue de Jesus. A Bíblia também diz que naquele lugar, aquele lugar é lindo. Quando João vai narrar esse novo céu e nova terra, ele tenta mostrar um lugar colorido, brilhante, resplandecente, precioso. O céu não é um lugar sombrio e não é um lugar cinzento. O céu é lindo, porque a glória de Deus resplandece por todo aquele lugar. E é por isso que a Bíblia diz que nem sol precisa. Aquele lugar também tem mais uma característica. Naquele lugar há saúde. A Bíblia diz que há um rio que jorra para a cura das nações naquele lugar. E é por isso que o apóstolo João fala com toda a propriedade: não mais choro, não mais dor, não mais tristeza, porque naquele lugar, no novo céu e nova terra, há saúde, há um rio de vida, porque o médico dos médicos habita lá. Naquele lugar que só entra lavados pelo sangue de Jesus, aquele lugar que é lindo, maravilhoso, belo, aquele lugar que tem saúde, aquele lugar também é um lugar de justiça. Ah, meu querido, e agora nesse momento que falei isso, há muitas pessoas que vão procurar o texto da Bíblia e vão dizer: olha, lá diz que no céu não entra isso. De fato, mas a justiça, a régua de medida de Deus, não é a minha, a tua. No céu entrarão justificados pelo sangue de Jesus. Nela jamais entrará algo impuro, verdade? Mas não pela justiça humana. Nela não entrará nada corruptível, verdade? Mas não pelo padrão de justiça da humanidade, e nem da religião, mas o padrão de justiça de Deus. Aqueles que foram escritos no livro do Cordeiro, lavados e assinados com o sangue de Jesus. A justiça aqui é a justiça dos justificados pelo sangue de Jesus. Aquele lugar que só entra lavados, aquele lugar chamado novo céu e nova terra, que é maravilhoso, lindo, que tem saúde, que é a justiça, ele também é um lugar de alegria, de contentamento pleno. E talvez nós fomos muito inundados por uma imagem de céu. E eu quero que você lembre que no início da mensagem eu perguntei: como você imagina o céu? E dependendo de como você imagina o que é alegria, felicidade, você vai imaginar o céu.
Talvez você imagine o céu como um campo de futebol em que você possa bater uma bola. Talvez você imagine o céu como um lugar que você deita numa rede e fica vendo os pássaros cantando. A tua visão de céu tem muito a ver do que você entende que é alegria. Se alegria para você é cultuar ao Senhor, o céu provavelmente na sua mente é um lugar de adoração a Deus. Mas talvez fomos inundados por uma imagem de céu de almas voando pelas nuvens, cantarolando o tempo todo. E por isso muitas das vezes é difícil conceber a ideia que João está falando, da restauração daquele jardim, onde eles viviam com tudo à sua disposição, e conversavam com Deus, porque a adoração, a alegria desse lugar, é a alegria daqueles que entendem o reino de Deus já ter começado no coração. Nós adoramos a Deus em todos os lugares, e aonde nós estamos, em tudo que fazemos. Nós não somos felizes apenas no templo, ou quando estamos louvando, mas somos felizes porque o Senhor habita em nós, no nosso coração. Esse é o céu. A característica de alegria do céu é um lugar onde haverá contentamento pleno. Nada nos faltará para nos fazer feliz. Mas há uma outra característica muito importante, além de ser maravilhoso, justo, ter saúde, só entrar lavados e ser um lugar de alegria. E talvez seja a principal característica, eu quero que você preste muita atenção nisso. O novo céu e a nova terra tem uma característica fundamental, ele tem a presença de Deus. E agora você vai entender por que Jesus na oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino. Porque você não precisa esperar o porvir, esperar a chegada do novo céu e da nova terra, porque o céu, ele já começa no seu coração. É por isso que Jesus falou: venha o teu reino, porque aqueles que são morada do Espírito Santo, já vivem o que Apocalipse 21:3 diz, que o próprio Deus estará com eles. E no versículo 4 do capítulo 22, face a face o veremos. E você tem ideia do que é isso? Esse estado de ver o Senhor face a face, ele é muito emblemático em Êxodo, quando Moisés está na presença de Deus, e ele tem um desejo sincero de olhar a face do Senhor, e o Senhor diz: Moisés, se eu te olhar, você morre. Mas Adão e Eva olhavam a Deus face a face. Então Deus não está falando que no novo céu e na nova terra você terá a relação de Moisés, de olhar o Senhor numa brecha e de costa, o que já é surpreendente. Deus está falando que você olhará face a face, aquele que você conversa nas madrugadas, face a face, aquele que atende as tuas orações, e que você não vê, que você só consegue ver através de outro irmão, através da natureza. Você verá face a face naquele lugar, que João chama de novo céu e nova terra, um lugar que só entrará lavados pelo sangue de Jesus, um lugar maravilhoso, um lugar que tem saúde, um lugar que a justiça é plena, um lugar que a alegria é permanente, contentamento, um lugar que a presença de Deus, ela é para sempre presente, face a face. Eu não sei se você está entendendo a grandeza disso, porque talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, inundado de tragédias e dor e tristeza, Satanás muitas das vezes nos distrai, e nós perdemos a percepção de que é isso a promessa, esse reino que já começou em nós, plenamente, olhando o Deus que mora em nós, face a face. O novo céu e a nova terra, o reino de Deus começa no meu e no seu coração.
E é por isso que eu também preciso dizer com alegria, regozijo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja precisa clamar pela volta de Jesus, querer que o Senhor volte agora, antes de terminar essa mensagem, porque esse mundo não tem nada de melhor para nos dar. Quando passar essa pandemia que vai passar, o Senhor nos dará um alívio, e outro problema virá, querido, porque o mundo jaz no maligno, e é por isso que o crente se destaca, porque é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz no meio do sofrimento, porque a visão do crente é olhar a eternidade com Jesus, no novo céu e na nova terra, porque ele já sente no coração. Eu quero ilustrar isso que eu estou falando com uma canção um pouco antiga, de um grupo chamado Banda e Voz. Talvez você já tenha ouvido falar, a canção se chama Paraíso. É uma canção muito linda. Eu queria que você fechasse seus olhos, ou enfim, tentasse meditar na letra da música, porque eu não vou cantar, evidente, porque se eu estou pregando sobre o novo céu e a nova terra, eu não vou estragar isso cantando. Então diz: eu sei de um lindo lugar, onde as calçadas não servem de abrigo para a criança que alguém rejeitou. Eu sei que nesse lugar, chamado novo céu e nova terra, não haverá um que seja inimigo, pois ali só existe amor. E eu só queria entender, porque gente que sente prazer em viver nesse mundo sem paz, pessoas que pensam ser donas de todo o poder, querido, pelo dinheiro que tem para gastar, e há muitos crentes vivendo isso, ignorando a realidade social, tendo o desejo de ficar nessa terra eternamente, e achando que o dinheiro é a solução para a sua vida. Eu vou para esse lugar, onde não há violência nem medo, onde não se precisa pedir para orar por nada, porque nesse lugar não há violência nem medo, nem o sangue inocente se esvai. Eu sei que esse lugar foi preparado para qualquer pessoa que conhece a Deus como Pai. E é tão gostoso saber que Ele espera você, de braços abertos, amor para te dar. Jesus morreu por você, não há mais tempo a perder, pois olha, falta muito pouco para tudo acabar. E aí a canção continua, mas aí no determinado momento da música ele diz: Jesus é a nossa certeza de um novo amanhã, de um novo céu, de uma nova terra, e com Ele a vida é perfeita, a paz é a nossa irmã. Eu sei que nada vai acontecer sem Ele deixar, e a vida que Ele oferece, ninguém pode dar e ninguém pode tirar. Nesse novo céu, se você entrar, a tua vida será paz, alegria, perfeita saúde e justiça, para todo o sempre. Você lembrará do que você viveu aqui, lembrará, mas não sentirá saudade, porque você estará em pleno contentamento na presença permanente, face a face com Deus. Novos céus e nova terra. Mas se você está ouvindo ainda essa mensagem até aqui, ou se você durante a semana, outros dias, você ligou no YouTube, está assistindo a mensagem até este momento, significa que o Espírito Santo te conduziu até entender aqui, e dificilmente você negará a realidade que existe um novo céu e uma nova terra, que Deus poderá enxugar toda lágrima dos seus olhos. Dificilmente você negará isso, e dificilmente você não quer ir para lá. Mas a pergunta que tem que se fazer nesse momento para você, que você precisa responder, é se você de fato estará lá. Há muitas pessoas que vivem nas igrejas, nos louvores, nas obras sociais, mas não conseguiram entender que para entrar nesse lugar, primeiro o reino de Deus tem que ter entrado aqui.
Se nesta terra você não consegue viver o reino de Deus, aquele reino de Deus descrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, um reino que você prega paz, mas tem sede e fome de justiça, um reino que você tem que ser sal e luz, um reino que o que eu quero não funciona, é o que Ele quer, e o que eu preciso ajudar, estender a mão. Se eu não consigo viver esse reino na terra, eu não entrarei no reino dos céus, nesse novo céu, nessa nova terra. Então a pergunta nessa noite que eu preciso fazer para você, não é se você acredita, porque se você ainda está assistindo, é porque você acredita, é porque o Espírito Santo já te mostrou isso, mas você precisa resolver agora com o Espírito Santo aí, nesse momento, é se você vai entrar lá, se você já está vivendo Ele. Porque quem provou do Santo dos Santos não consegue mais viver diferente. E é por isso que você se incomoda com o mundo, porque você não é daqui, e você anseia que esse dia do novo céu e da nova terra chegue logo. O convite para você é viver isso agora. Quando cantar Deixa o Céu Descer, entender que Jesus está falando de verdade, que esse mundo já não é mais para você, por isso morrer é Cristo, e o viver é ganho. Eu quero te convidar, se você resolveu aceitar o desafio de viver uma vida com Jesus, a partir de agora, de um relacionamento com Deus, dele vir falar contigo toda a viração do dia, de forma que quando chegar lá no novo céu e na nova terra, você identifique Ele pela voz. Você já pensou nisso? Chegar no céu e pela voz de Jesus, você saber quem Ele é, sem nunca ter o visto, porque você tem uma vida de intimidade com Ele aqui na terra? Eu te convido a aceitar o convite, fechar os teus olhos, conversar com Deus nesse momento. E se o Espírito Santo está falando com você agora, entrega a tua vida a Jesus. E se sentir necessidade de externar isso, confessar isso, porque o inferno estremece quando você faz isso, escreva no chat, fale para alguém que você está entregando a sua vida a Jesus, porque você quer viver o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A promessa de Deus é que o próprio Deus não vai mandar ninguém fazer isso por Ele. Ele próprio vai chegar no teu rosto e fazer isso aí, limpar dos seus olhos toda a lágrima, porque não haverá mais morte, pranto, clamor, nem dor, porque a ordem inicial já passou. Glórias a Deus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais haverá dor, choro, tristeza, nesse lugar chamado novo céu e nova terra. Vem correndo para Jesus, querido. O tempo está terminando nessa terra. Sabe do filme lá que eu contei no início do cinema? As letrinhas da tela estão subindo aceleradamente. Ligou o acelerador. Está chegando a hora dos pós-créditos. E na cena pós-crédito, eu estarei lá, e eu espero que você esteja lá, passeando com Deus nesse novo céu, na nova terra, porque nós nem veremos mais aqueles que foram para o oposto, para o lugar que é a ausência de Deus, que se chama inferno. Eu quero orar por você.
E eu te convido a fechar seus olhos na sua casa nesse momento, no seu trabalho, aonde você estiver.